Eu estava jejuando há 21 dias. Já havia feito todos os tipos de campanha. Me afastei de redes sociais, parei de sair, jejuei alimentos, jejuei palavras, jejuei tudo. Mas naquela noite, no 21º dia, eu caí de joelhos no chão e disse em voz alta: Deus, por que o Senhor não me responde? Foi nesse momento que o ambiente inteiro da sala mudou. O ar ficou denso, um frio subiu pela minha espinha e algo que parecia vindo do alto ecoou na minha mente. Isaías 58. Eu nunca mais fui o mesmo depois daquela madrugada. Mas antes de continuar esse testemunho, escreve aqui nos comentários de onde você está assistindo. É sempre incrível ver até onde essa mensagem chega. E já vou te dizer, o fato de você estar ouvindo essa história hoje não é por acaso. Desde que me converti, uma das coisas que mais me encantavam era ouvir testemunhos. Pessoas que jejuavam e viam curas, portas abertas, transformações radicais. E eu pensava, um dia Deus vai fazer isso comigo também. Comecei a jejuar cedo na minha caminhada. Primeiro um jejum de 12 horas, depois 24. Um dia, um amigo da igreja me convidou para um jejum de 3 dias. E eu fui com tudo. Achei que no terceiro dia o céu ia se abrir, os anjos iam descer e tudo na minha vida ia mudar. Mas sabe o que aconteceu? Nada. Nenhuma resposta, nenhuma revelação, nenhum arrepio, nenhum livramento. Isso começou a se repetir. Fiz campanhas. De Daniel, de Esther, de 3 dias, de 7 dias, de 21. Fiz propósito com água e pão. Fui para monte, me isolei, me ajoelhei por horas, chorei, clamei. Abri a Bíblia esperando que uma palavra saltasse, mas o que vinha era silêncio. E aí veio a fase mais perigosa de todas. Comecei a achar que o problema era Deus. Eu dizia, Senhor, eu estou fazendo tudo certinho. Estou jejuando, estou orando. E o Senhor está calado? Comecei a sentir uma mistura de frustração e dúvida. Eu via gente que nem parecia buscar tanto sendo abençoada. E eu, jejuando em vão, foi aí que comecei a orar diferente. Senhor, se tem algo errado comigo, me mostra, me revela, porque do jeito que tá, não dá mais. E Deus ouviu. Só que o que Ele me mostrou foi pior do que eu imaginava. Depois daquela oração sincera, onde praticamente desafiei Deus a me mostrar o que estava errado, decidi dobrar meus esforços. Participei de tudo quanto era campanha que aparecia na igreja. Campanha dos 7 dias de clamor. Campanha dos 30 dias de consagração. Até entrei numa corrente onde cada um ficava responsável por jejuar um dia da semana durante 3 meses. E não era por vaidade, era sincero. Eu queria agradar a Deus. Eu queria ouvir a voz dele, sentir a presença, ver o sobrenatural. Fiz sacrifícios de verdade, me afastei de tudo que pudesse me distrair, cortei redes sociais, abri mão de lazer, jejuei não só alimentos, mas palavras, televisão, música, relacionamentos. Tinha dias em que minha única companhia era a Bíblia e o travesseiro molhado de lágrimas. E ainda assim, o silêncio continuava ensurdecedor. Comecei a perceber algo estranho. Quanto mais eu jejuava, mais irritado eu ficava. Pequenas coisas me tiravam do sério. Meus relacionamentos estavam cada vez mais frágeis. Eu dizia, é só a carne reagindo, isso é normal. Mas no fundo eu sabia que tinha alguma coisa errada. E para piorar, outras pessoas começaram a testemunhar coisas incríveis. Deus me respondeu no 2º dia do jejum. Senti uma unção tão forte que caí no chão. Deus me mostrou em sonho o que eu devia fazer. E eu, jejuando igual, ou até mais, e continuava do mesmo jeito. Foi aí que comecei a me perguntar, será que Deus se esqueceu de mim? Será que meu jejum não está subindo? Ou será que Ele está vendo algo que eu não estou vendo?
Naquela altura, a frustração já tinha virado angústia. E essa angústia me levou a fazer a oração mais sincera da minha vida. Senhor, me mostra onde estou errando. Se meu jejum não está te agradando, me confronta. Mas, por favor, não fica calado comigo. Eu preciso ouvir tua voz. Foi aí que tudo começou a mudar. Se esse testemunho está te tocando, se inscreve agora. Aqui você vai ouvir histórias que alimentam a fé e mostram que o sobrenatural é real. Na noite seguinte àquela oração, eu me lembro como se fosse hoje. Eu estava sentado sozinho na sala, com a luz apagada, a janela aberta e a alma em pedaços. Coloquei um louvor bem baixinho, fechei os olhos e falei com Deus do jeito mais honesto possível. Pai, eu jejuei, eu me humilhei, eu chorei. E o Senhor continuou em silêncio. Então me perdoa, mas eu preciso perguntar, por que o Senhor não me responde? Era como se eu tivesse jogado uma flecha no céu, uma flecha feita de dor, desespero e sinceridade. Por um instante, pensei que tinha passado dos limites, que Deus podia se irritar com meu atrevimento. Mas ao invés disso, ele respondeu, não com uma voz audível, não com trovões ou visões, mas com uma impressão tão clara dentro de mim que era impossível ignorar. Isaías 58. Eu nunca tinha memorizado esse capítulo, nem fazia ideia do que dizia, mas peguei a Bíblia tremendo e abri. Foi como se as palavras começassem a queimar na página. Por que jejuamos nós, e tu não atentas para isso? No dia do vosso jejum, cuidais dos vossos próprios interesses, e o vosso jejum acaba em rixas e contendas. Foi como levar um tapa vindo do céu. Naquela hora, Deus começou a me mostrar. Você acha que o problema está no céu, mas está no seu coração. Você jejua com os lábios, mas o seu caráter continua o mesmo. Fiquei em choque, porque eu percebi que, sem querer, eu havia transformado o jejum num ritual para tentar manipular Deus, como se bastasse deixar de comer, fazer cara de espiritual, e o céu fosse obrigado a me obedecer. Mas Deus não se move por performance, ele se move por quebrantamento, e naquela madrugada eu entendi que meu jejum era uma máscara religiosa, e que Deus estava me chamando para tirar a máscara e deixar o Espírito Santo me rasgar por dentro. Naquela madrugada, depois de ler Isaías 58, eu não consegui mais dormir. Senti algo diferente pairando no ar. Era como se a presença de Deus estivesse ali na sala, mas não como eu costumava imaginar. Era uma presença santa, firme, cortante. Eu sentei no chão, encostado na parede, abracei meus joelhos e comecei a orar baixinho, quase sussurrando. Senhor, fala comigo. Me mostra o que o Senhor está vendo, porque eu não enxergo. Foi nesse momento que algo sobrenatural aconteceu. Meus olhos se fecharam involuntariamente, mas eu não estava dormindo. Era como se eu tivesse sido puxado para dentro de uma visão. Naquela visão, eu me via diante de um espelho embaçado e, do outro lado, uma silhueta que parecia ser eu. Mas havia rachaduras pelo corpo inteiro. A cada palavra que Deus me dizia, uma rachadura se abria mais. Você jejua, mas julga o irmão. Você se consagra, mas trata mal quem te serve. Você ora, mas vive de aparência. Você busca respostas, mas não busca arrependimento. Eu tentava argumentar dentro de mim, mas, Senhor, eu tenho feito tudo para te agradar. E ele respondia em silêncio, só revelando mais do meu interior. Coisas que eu achava pequenas. Ele mostrava como feridas abertas, orgulho espiritual, autojustiça, falta de compaixão. Foi ali que eu vi. O meu jejum não estava quebrando o céu, porque ele nunca tinha quebrado o meu coração. Quando a visão terminou, eu estava tremendo, molhado de suor, mas o que me abalou de verdade foi o que senti naquele instante.
Deus não estava me rejeitando, Ele estava me curando. Ele não me expôs para me humilhar, Ele me expôs para me transformar. E naquele quarto escuro, pela primeira vez em muito tempo, eu senti que o Espírito Santo me tocava de verdade. Não por causa do meu esforço, mas por causa da minha entrega. No dia seguinte, com os olhos inchados e o coração em frangalhos, eu abri novamente Isaías capítulo 58. Mas agora, eu não lia como um curioso. Eu lia como alguém que sabia que aquilo ali era para mim. E quanto mais eu lia, mais o Espírito Santo me desmontava por dentro. No dia do vosso jejum, cuidais dos vossos próprios interesses. Oprimis os vossos trabalhadores. Jejuais para contendas e rixas. A cada versículo era como se Deus estivesse passando um raio-x na minha alma. Eu comecei a lembrar de situações recentes, discussões bobas que eu alimentava em casa, mesmo em dias de jejum. Palavras duras que saíam da minha boca com gente que só queria ajudar. Um orgulho escondido, que me fazia me sentir mais espiritual que os outros, só porque estava em jejum. E aí veio o versículo que me quebrou. Será este o jejum que escolhi, que o homem inclina a cabeça como junco e se deite em saco e cinza? Acaso chamarás isso jejum e dia aceitável ao Senhor? Deus estava me perguntando, é isso que você acha que me agrada? Eu me vi como alguém que fingia quebrantamento, mas por dentro estava cheio de vaidade espiritual. E naquele momento, eu senti que meu jejum inteiro tinha sido em vão. Não porque Deus rejeita o jejum, mas porque Ele rejeita um jejum sem verdade, sem arrependimento, sem mudança de conduta. Ali eu entendi. Jejuar não é deixar de comer, é deixar de ser quem você era, para ser quem Deus quer que você seja. Chorei como uma criança, pedi perdão por cada vez que jejuei querendo manipular Deus, por cada vez que jejuei com a boca, mas com o coração trancado. E naquele pranto, eu senti que Deus não me virou o rosto. Pelo contrário, foi naquele vale que Ele começou a me levantar. Naquela fase, eu comecei a rever toda a minha caminhada espiritual. Sabe quando o Espírito Santo começa a te mostrar cenas antigas que você achava que estavam resolvidas? Pois é, foi exatamente assim. E tudo isso tinha um tema em comum: religiosidade sem transformação. Eu percebi que, por muito tempo, eu tinha me apoiado em rituais. Fazer jejum, ir ao culto, levantar as mãos na adoração, falar com um tom espiritual. Mas tudo isso era só a roupa. Por dentro, muita coisa ainda precisava morrer. De que adianta jejuar se eu tratava mal quem me servia no dia a dia? De que adianta orar por justiça se eu não pedia perdão quando errava? De que adianta jejuar de comida se eu continuava me alimentando de orgulho? A palavra dizia: acaso não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedaces todo o jugo? E aí caiu a ficha. Deus não quer um jejum que impressiona os outros. Deus quer um jejum que destrona o eu. Comecei a mudar as perguntas. Antes eu dizia: Deus, por que o Senhor não responde? Agora eu perguntava: Senhor, o que ainda precisa cair dentro de mim? Qual jugo eu preciso quebrar? Quem eu preciso perdoar? Quem eu preciso servir melhor? E foi nesse processo de confronto que algo novo começou a nascer, um tipo de paz diferente. Não era aquela paz emocional de quem sente um arrepio no culto. Era a paz de quem, mesmo no meio do deserto, sabe que o céu não está calado, está trabalhando por dentro. Meu jejum passou a ser menos barulho e mais verdade. E pela primeira vez comecei a entender o que é jejuar para me parecer com Jesus. E não para tentar comprar um milagre. Foi numa manhã comum, sem música de fundo, sem arrepio, sem campanha, que Deus falou comigo de forma mais clara do que nunca. Eu estava lavando louça, cabeça baixa, coração quieto.
E de repente aquela voz suave e firme veio à minha mente. Eu não quero a tua aparência, eu quero a tua justiça. Fiquei paralisado, porque eu sabia que não era minha mente. Era o Espírito Santo, dizendo o que eu evitava ouvir. Comecei a tremer. Larguei a esponja, sentei na cadeira da cozinha e chorei. Naquele momento, ele me mostrou como eu tinha me escondido atrás de uma imagem. Imagem de homem de oração, imagem de servo consagrado, imagem de crente cheio de fé. Mas quando ele começou a revelar meu interior, eu vi que estava cheio de religiosidade e vazio de prática. Lembrei de situações onde eu poderia ter ajudado alguém e preferi orar à distância. Lembrei de palavras ríspidas ditas à minha esposa, mesmo enquanto fazia jejum. Lembrei de pessoas próximas que eu tratei com frieza, enquanto dizia que estava em campanha. O versículo ecoava dentro de mim. Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desterrados? Quando vires o nu, o cubras e não te escondas do teu semelhante? Deus não queria meu estômago vazio. Deus queria minha alma rasgada, meu orgulho crucificado, meu caráter moldado à imagem de Cristo. Naquela hora, senti que Deus estava dizendo: você já sabe orar, agora me obedeça. Você já sabe jejuar, agora me imite. Você já sabe falar bonito, agora me represente. Foi como se uma balança invisível tivesse sido colocada diante de mim. De um lado, o que eu fazia em público. Do outro, o que eu fazia no secreto. E Deus, com amor e firmeza, me dizia: eu não suporto mais a tua encenação. Me dá a tua verdade. E foi nesse ponto que algo quebrou dentro de mim de verdade. Naquela noite, depois de tudo que Deus havia me revelado, eu desliguei o celular, apaguei as luzes, tranquei a porta do quarto e me ajoelhei. Mas dessa vez não foi um gesto de aparência. Foi o fim do meu orgulho. Ali, sozinho de joelhos, eu chorei de um jeito que há muito tempo não chorava. Não era mais aquele choro de quem quer uma resposta. Era o choro de quem entendeu que a resposta estava dentro dele o tempo todo, mas se recusava a ver. Senhor, me perdoa. Me perdoa por ter usado o jejum como moeda de troca, por ter te buscado mais pelas tuas mãos do que pelo teu rosto, por ter jejuado com o corpo, mas mantido meu coração fechado. Foi ali que o quebrantamento veio, mas não foi só emocional, foi espiritual, foi genuíno. Senti uma presença tão forte no quarto, mas diferente de todas as vezes. Não era uma visitação para me dar vitória, era uma visitação para me moldar. Eu sabia que Deus estava me ouvindo porque naquele momento Ele estava me reconstruindo por dentro. E foi assim que eu descobri: Deus não rejeita o jejum. Ele rejeita o jejum sem arrependimento. Meu coração estava sendo quebrado, mas não em desespero. Era um quebrantamento que trazia paz. Pela primeira vez, eu jejuei sem esperar nada de volta. E, ironicamente, foi nesse exato momento que o céu começou a se mover. Alguns dias depois daquele momento de quebrantamento, eu voltei à minha rotina. Mas algo em mim estava completamente diferente. Eu não estava mais jejuando para mover a mão de Deus. Eu estava jejuando para me manter no centro da vontade dele. E foi nesse espírito, nessa nova postura, que aconteceu aquilo que eu esperava há anos. Eu não estava pedindo, nem estava pensando nisso. Estava apenas terminando um momento de oração comum, quando recebi uma ligação que me fez congelar. Era o pastor de uma igreja onde eu havia deixado um pedido de oração há 3 anos atrás. Irmão, você ainda está buscando aquela porta de emprego? Sim, pastor, pois Deus abriu, e de um jeito que você nem imagina. Fiquei em silêncio. As lágrimas começaram a descer. Eu me sentei no chão do quarto, sem palavras. Não era apenas uma porta, era a porta certa, no tempo certo, com a provisão certa. A resposta que eu tanto busquei veio no momento em que eu já não buscava mais recompensa. Ela veio quando meu coração parou de pedir e começou a adorar.
E isso me ensinou algo que nunca mais vou esquecer. Deus não se move por performance. Deus se move por propósito. Ele sabia que se tivesse me dado essa bênção antes, ela me teria enchido de orgulho. Mas agora, ela só me encheu de gratidão. O milagre aconteceu. Mas o maior milagre foi o que Deus fez dentro de mim. Hoje, quando eu olho para trás, eu entendo. Deus nunca esteve em silêncio. Eu é que estava surdo, por causa do meu orgulho. O jejum que eu fazia antes era barulhento por fora, mas mudo por dentro. Era feito de sacrifício, mas não de sinceridade. Era cheio de religiosidade, mas vazio de justiça, de humildade, de compaixão. Agora eu sei. O jejum que toca o coração de Deus é aquele que também transforma o nosso. É aquele que me faz calar a carne e ouvir o espírito. É aquele que quebra cadeias internas, antes de querer quebrar correntes externas. Não adianta vestir pano de saco e sair da campanha tratando mal a esposa. Não adianta subir monte e descer julgando os outros. Não adianta dizer, estou em consagração, e viver numa bolha de autojustiça. É este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, que repartas o pão com o faminto, que não te escondas do teu semelhante. Deus estava dizendo o tempo todo, eu não quero o teu sacrifício, eu quero o teu coração. E agora eu entendo. O verdadeiro jejum não é quando deixo de comer, é quando deixo de fingir. Se essa história tocou o seu coração, não guarde só para você. Curta o vídeo, se inscreva aqui no canal e compartilhe com alguém que precisa lembrar que Deus ainda responde, mas responde quando o coração se quebra. Talvez o próximo testemunho que a gente contar aqui seja o seu.